quero falar sobre uma transição de realidades. Repita comigo: transição de realidades. Deus está nos levando a transicionar de algo que nós já vivemos para algo que nós vamos viver. E nós vamos olhar para Jesus como esse condutor de uma nova realidade. A Bíblia fala em diversos momentos sobre realidades. A realidade em que as pessoas vivem, talvez a realidade em que você esteja vivendo, e nós cristãos, nós temos que viver sempre com uma palavra em nossas mentes: esperança. Se você sair desse lugar, ou você que está escutando essa mensagem, se tem algo que tem que queimar no seu coração agora, que tem que fixar na sua mente, é a esperança. Deus quer levar você para um novo momento. E eu gosto muito do que o apóstolo Paulo nos traz aqui, que está lá em Filipenses 3, versos 13 e 14, eu quero que você leia junto comigo, que diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você leia comigo mais uma vez, vamos ler juntos? Uma coisa faço, esquecendo-me Uau! O apóstolo Paulo, ele está mandando uma carta, ele está preso. Ele está na prisão e ele está mandando uma carta para uma igreja que ele plantou. É como se nós abríssemos uma igreja numa cidade e alguém está preso e mandando uma carta para essa igreja, mandando notícias, dizendo como ele está. E ele está usando alguém que era muito conhecido pela vida deles. O apóstolo Paulo está dizendo nessa carta, dando várias instruções, mas o apóstolo Paulo também está dizendo assim: eu preciso repetir algumas coisas para vocês. E ele diz assim: eu vou mandar em breve Timóteo, alguém que vocês conhecem, alguém que é aprovado por Deus, alguém que quase perdeu a vida, por nos ajudando, por estar servindo a Deus, junto conosco, e eu quero que vocês recebam ele muito bem, como se estivesse recebendo a mim. Mas o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa que essa palavra tem que fixar no seu coração. Ele disse assim: Filipos, toda a cidade, todos vocês que moram aí, todos os filipenses, moradores da cidade de Filipo, alegrem-se. Repita comigo: alegrem-se. Você precisa se alegrar. A palavra de um preso, alguém que está sentenciado à morte, é alegrem-se. Ele poderia estar dizendo tantas coisas: orem por mim, orem para que eu não apanhe tanto, para que eu não seja tão machucado, mas ele diz: alegrem-se. E aí ele vai contando as histórias, dizendo sobre o sofrimento que ele está passando, e ele está falando assim, na comparação com o sofrimento com que Cristo passou, isso é muito pequeno. E aí ele vai falar assim: mas uma coisa eu faço. O que ele diz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ele diz assim: eu faço uma coisa, eu estou sentindo o sofrimento, eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo tudo aquilo que Jesus fez por mim, por nós, e eu olho para a minha vida e eu falo assim: eu não sou merecedor de morrer como Cristo, por causa dele. Eu tenho muitos sofrimentos. E ele está dizendo aqui que ele também carrega consigo arrependimentos. Você tem algum arrependimento na vida? Eu tenho. Todos nós temos. Decisões que tomamos, decisões que não tomamos, coisas que fizemos e não fizemos, coisas que fizeram para nós e a forma como nós reagimos. Todos nós carregamos isso. E o apóstolo Paulo tinha muitos arrependimentos. Antes dele se tornar o apóstolo Paulo, convertido, passado pelo novo nascimento, ele foi um perseguidor de cristãos como eu e você. Gente que estava aqui cultuando a Deus, e ele estava ali, na espreita lá fora,
Quando as pessoas saíram, mulheres, crianças, idosos, tanto faz, ele os prendia junto com outras pessoas, arrastava, levava essas pessoas à morte e julgamento, simplesmente porque eles acreditavam em um Messias, em um Cristo que Paulo não acreditava. E então, o que Deus faz? Num caminho que ele estava indo para Damasco, ele tem uma forte luz que faz ficar cego, ele cai do cavalo, e Jesus se apresenta para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O Espírito está falando com ele, Jesus se apresenta pessoalmente para ele, e ali ele é convertido. Ele passa por um processo onde ele se apresenta diante de Deus agora com uma nova mentalidade. Agora ele percebe que Cristo é real. E quando ele olha para aquilo que ele fazia, quantas pessoas que hoje ele chama de irmão, irmã, ele perseguiu, familiares. Paulo possivelmente estava no meio da igreja, diante de algumas famílias que perderam entes queridos, por causa de Paulo. Se entra alguém aqui arrependido, de ter feito um delito, de ter feito algo ruim por uma das famílias, como que nós receberíamos essa pessoa? Como que você recebe isso? Como você recebe alguém na igreja? Alguém que está arrependido. Paulo estava carregando, ele fala: eu tenho muitas coisas nas minhas costas. E aqui eu preciso trazer para nós, nessa noite, uma reflexão a partir de Cristo. Paulo está dizendo que ele vivia uma realidade antiga, e de que ele está vivendo uma nova realidade. Mas eu fico imaginando Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Você que está no chat pode escrever assim: eu amo Jesus. Eu gosto de pensar em Jesus como um amigo, e Jesus é para mim um amigo. Eu gosto de pensar em como seria agradável sentar e ouvir Jesus falando. Deve ser maravilhoso, não é mesmo? Você já teve essa imaginação? Você já se imaginou, Moisés? Sentado assim, Jesus falando com você? E Jesus compartilhando das histórias. Você sabe qual era a Bíblia que Jesus lia? Alguém sabe? A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, o mesmo que nós temos, o mesmo, todas as palavras. Imagina Jesus contando as histórias, e eu fico imaginando Jesus contando para nós, nessa noite, a história de quando Moisés levou o povo a sair do Egito, e eles passaram por um mar. Qual que é o nome daquele mar? O Mar Vermelho. O que aconteceu com aquele mar? Apareceu uma ponte em cima do mar, eles andaram sobre as águas. O que aconteceu? O mar se abriu. Aquele povo estava quantos anos preso no Egito? Vocês se lembram? 400 anos. 400 anos. Eles estavam escravizados. A identidade daquele povo é: nós somos escravos. O nosso Deus é um Deus fraco. E quando a gente pensa sobre Deus, nós precisamos entender uma diferença, na qual vocês não vão me escutar falando sobre cristianismo. Eu não sou um representante do cristianismo, e eu espero que vocês não sejam também. Porque cristianismo é um termo religioso, sociológico, antropológico, a respeito do estudo das religiões. Quando você fala sobre cristianismo, você está colocando o cristianismo em qualquer outro tipo de religião. É uma forma da sociedade conseguir dizer aqueles que têm um Deus chamado Cristo. A melhor palavra para definir aquilo que somos é cristandade. Porque nós somos uma fraternidade, nós somos uma irmandade, nós somos todos irmãos. E Jesus também se apresenta como irmão mais velho, se você ler a Bíblia. Nós somos uma cristandade porque nós não estamos aqui em luta, em guerra, dizendo o nosso Deus é mais forte do que o seu Deus, vamos aqui disputar. Isso é uma era primitiva que a Bíblia apresenta aqui como um tempo onde os homens lutavam por seus deuses. Era a maneira como a humanidade vivia. E quando as pessoas hoje leem uma matéria, divulgam uma matéria sobre o cristianismo, o que eles estão dizendo? Esse povo que acha que representa Deus, e Deus pode dizer isso. Ei, nós não somos isso, nós não estamos em guerra
contra outras pessoas. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes do ar, é um mundo espiritual, é um sistema maléfico. Quando nós pensamos em cristianismo, e as pessoas estão dizendo cristianismo, elas estão dizendo assim, esse povo mata em nome do seu Cristo. Mas Jesus veio mostrar uma realidade totalmente diferente. Jesus disse que quando alguém lhe ferir a face, o que ele diz para você fazer? Virar a outra face. Que Deus guerreiro é esse? Jesus disse, eu não vim para trazer a paz, mas vim trazer a espada. Você sabia que Jesus disse isso? Mas que tipo de espada? Ele fala, a espada que separa familiar, marido e mulher, pai e mãe. Aqueles que querem me seguir precisam romper com qualquer situação, seja familiar ou seja outra coisa. Jesus ensina-nos a perdoar 70 vezes 7, uma maneira infinita de dizer, vocês precisam perdoar. Como iremos perdoar pessoas? Como iremos viver esse evangelho? Jesus está apresentando uma nova realidade, uma realidade que não cabe na cristandade, cabe no cristianismo. Por isso que nós somos uma família para pertencer, é isso que nós temos falado em todo momento. A Centric é uma família global, porque temos pessoas espalhadas pelo mundo, uma família para que você possa pertencer, e juntos nós vamos aprender a amar a Deus, amar as pessoas, e viver o grande propósito de Jesus, que é redimir uma sociedade, redenção da vida das pessoas. Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva ao céu. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Não existe outro caminho. Jesus apresenta uma nova realidade. E quando nós olhamos hoje para o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia, nós precisamos tê-lo. E o termo para isso é Jesus como chave hermenêutica. É a maneira como nós lemos e interpretamos a vida e também o Antigo Testamento à luz de Cristo. Jesus é a lente na qual nós observamos. Se você olhar o Antigo Testamento, fala muito sobre guerras, fala muito sobre diversas coisas, e parece que no cristianismo de hoje as pessoas estão querendo viver aquilo lá, estão incitando um Deus que mata em nome dele mesmo, um Deus que faz coisas, atrocidades terríveis. Mas Jesus já nos mostrou uma nova realidade. Então hoje nós podemos olhar para o Antigo Testamento de uma maneira diferente. É por isso que você vai escutar eu dizendo cristandade. É isso que nós somos. Nós somos o povo de Deus, aleluia! Nós somos os filhos de Deus, escolhidos por Deus para vivermos uma vida com Ele. E quando eu imagino Jesus contando as histórias do Antigo Testamento, eu imagino Jesus contando essa história de Moisés, em que eles saem do Egito como escravos. Deus levanta Moisés, envia quantas pragas? Vocês assistiram aquele seriado da Record? Vocês leram a Bíblia? Quantas pragas? 10 pragas. Então, ali naquele momento, o faraó se rende e eles saem em disparada, com luta, com guerra, porque eles não aceitavam mais viver daquele jeito, mais ou menos. Eles não queriam, mas queriam. Tanto que quando eles chegam fugindo, e são milhares e milhares e milhares e milhares de escravos, eles chegam num lugar agora que é um beco sem saída. Eles se deparam com uma realidade, e aquela realidade não é boa. Moisés era príncipe, ele entendia tudo de guerra, ele entendia tudo daquele território geográfico. E eles chegam e falam: e aí, Moisés, o que a gente faz? O faraó e o exército estão vindo atrás da gente, vai matar todo mundo. E ele só tem um mar pela frente. Se coloque nesse lugar. Um povo que tem uma identidade fragilizada por causa da escravidão. Eles viram grandes feitos como as 10 pragas, que foram para os egípcios, mas não foram para eles. Eles estão tendo sinais e mais sinais que Deus está fazendo. Então Moisés vai lá, ora a Deus, fala: Deus, me socorre aqui, você que mandou a gente vir para cá. E pela fé, eles veem aquele mar se abrindo.
E o que eu quero trazer hoje para você é que a realidade que você está vivendo, talvez seja essa nova realidade que Deus quer te mostrar. Deus quer fazer um divisor de águas na sua vida nessa noite. Quantos se alegram com isso? Você pode reagir, você pode dizer eu, você pode dizer yes, você pode dizer glória a Deus, é para mim. Deus quer fazer um divisor de águas na sua vida, e quem abre o mar é Deus. Imagine Jesus contando essa história para você. E aquele povo passa pelo mar, e eles passaram o quê? Voando? Nadando? Eles passaram andando e a seco. Eles passam pelo Mar Vermelho, o mar se abre. Quando todo o povo passa, o que acontece com o mar? Se fecha, e se fecha sobre os perseguidores deles. É interessante que a arqueologia mostra em alguns lugares ali, no que eles representam o Mar Vermelho, não se tem muita noção exata como que era a dimensão, qual era o tamanho da época, mas eles acham destroços de carruagens dentro ali, perfurando, cavando ali numa região ali do Oriente Médio. É só para provar que isso aqui não é história da carochinha, é Jesus contando, é Deus dizendo, eu fiz isso. E uma das coisas que você pode ter alegria é de dizer assim, Deus já fez algo na minha vida, foi Ele que fez. Você tem algum milagre, algum testemunho? Se você não tem, eu quero te dizer, Deus quer te dar essa convicção hoje. Tem algum crente aqui? Só que aquele povo chega do outro lado, eles começam a falar, o que foi isso? O que foi isso? Então eles começam a fazer uma grande festa, e eles estão do lado de lá, daquele mar, só que eles entraram para o deserto. E eles começam um olhar para o outro e falar, e agora? O que vai acontecer? Então, Moisés disse, pessoal, agora nós precisamos seguir. Nós vamos em direção à terra prometida. Então aquele povo fala, legal, o que sobrou aí? Nós temos alguns cântaros de água, algumas bolsas de água, nós temos um pouco de comida que nós trouxemos. Legal, pessoal, vamos lá. Precisamos achar água no caminho. Então aquele povo começa a ir. E eles começam a andar. Você sabe quantos dias eles estavam andando? Nós ainda não chegamos nos 40 anos. Eles estavam andando algumas horas, alguns dias. Eu quero que você leia comigo rapidamente Êxodo 15, 20 a 27, que vai dizer assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante quantos dias? 3 dias, está na tela para você ver. Durante 3 dias. E o que eles não encontraram? Eles não encontraram água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas, porque essas águas eram o quê? Amargas. Essa é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a fazer o que para Moisés? Eles começaram a reclamar, murmurar a Moisés, dizendo: o que nós beberemos, Moisés? Então Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água, e essa água se tornou boa. Até aqui. Eles estavam andando há 3 dias, num deserto escaldante, sem muito recurso, não tinha protetor solar. Inclusive, use protetor solar. Não tinha guarda-chuva, eles estavam lá com as suas túnicas. Imagina crianças, idosos andando há 3 dias. O teu filho, a tua filha, se você já tem filho, se você começa a andar 15 minutos, o que acontece com ele? Papai, eu quero o quê? Colo. Mamãe, eu estou com fome. Mamãe, eu quero água. Mamãe, não aguento mais. Já está chegando? Você entra no 5 minutos em viagem, o que a criança fala? Está chegando? Imagina eu que vou à casa dos meus sogros
11 horas de viagem. E eles estavam ali andando com a garganta seca. Eles estavam ali com fome, sem água. E eles começam, Moisés, já estamos 1 dia, 2 dias, 3 dias. Só que chegou no 3º dia, eles falam, Moisés, não dá mais, está equivocado, esse Deus aí não existe. O que acontece com esse Deus aí? Você perdeu a conexão, caiu o Wi-Fi aqui no deserto? Você não está mais entendendo o que ele está falando? Era outra direção, Moisés. Continue imaginando Jesus contando a história para você. E eles começam a reclamar. Aquele povo que viu grandes milagres, aquele povo que viu grandes coisas, eles começam a duvidar de Deus, duvidar daquilo que Deus pode fazer, duvidar se Deus realmente é provedor. Só que de repente alguém olha, o que é aquilo? O que é aquele poço? Então de repente eles começam a chegar, falam, gente, não é uma miragem ou aquilo é um poço de água mesmo? E eles correm e eles chegam num lugar chamado, você se lembra? Mara. Fica amargo em hebraico. Então o nome daquele lugar já era Mara porque aquela água era amarga e é uma fonte natural. E eles chegam ali, eles começam a tomar, imagina as crianças, os mais jovens saindo correndo, água, e eles chegam, se derrubam naquele poço e eles começam a beber. Que isso? Essa água é amarga. Moisés, você está louco? Se a gente para esse lugar, que gosto horrível. E começam mais uma vez a reclamar. E Moisés ora a Deus, fala, Deus, você me trouxe aqui junto com esse povo reclamão. Olha, milhares de pessoas tomando dessa água e reclamando. E Deus aponta para ele, pega aquele galho que está ali, ó. Pega esse galho, mostra para todo mundo o galho. Joga lá para eles verem você jogando esse galho. E peça para que eles tomem. E de repente eles tomam. Gente, Deus fez mais um milagre, uau! A água ficou boa. O sabor da água está ótima. Eles passaram 3 dias sem tomar água, em jejum. Você já fez jejum de água alguma vez? De comida e de água? Passou pelo menos 3 dias? Eu já fiz e é terrível. Inclusive está na hora de eu fazer de novo. Além de ir para a academia, não é mesmo, irmão? As meninas estão sabendo isso aí. E eles estavam naquele tempo, andando 3 dias em jejum. Muitos estavam em jejum, por quê? Porque a água já estava escassa, já não se achava água naquele momento. O que você precisa saber é que Mara existe até hoje. Se você viajar para aquela região, for fazer aquela viagem comum de Jerusalém, você vai passar possivelmente por Mara. Conhecer, uma viagem mais longa, né? Você vai conseguir ir mais distante e conhecer ali o deserto onde tem o poço de Mara, que existe até hoje. Os cientistas foram lá e eles examinaram aquela água. E aquela água é 100% potável. Você sabia disso? E é a mesma água de sempre, não era poluída. Aquele gosto ruim é porque tem muitos minerais. Eles encontraram um mineral chamado dulamite, que é bom para batimentos cardíacos. Vários medicamentos, suplementos para maratonistas, para gente que tem muito cardio. Tem dulamite, que é um mineral excelente para circulação, para o coração, para a parte sanguínea. Isso tem alguma coisa a ver com o que eles vão passar lá na frente? 40 anos andando no deserto, Deus ajudando eles a receber um remédio ali cardíaco para a circulação. Eles acharam também magnésio, e magnésio é excelente para o estômago. A Bíblia diz que eles tomavam uma água podre do Nilo, os egípcios. Eles só podiam comer cebolas. Eles tinham problemas, e muitos historiadores dizem que eles tinham vários vermes e questões intestinais ruins. Aí você vai falar assim, então peraí, então quer dizer que Deus deixou eles a seco no jejum, 3 dias para dar uma limpada, depois vai lá e dá um remédio para eles
para algo que eles precisavam, para aquela bicharada sair da barriga deles e para algo que eles vão viver mais para frente. Então quer dizer que Deus não errou? O que talvez você precisa saber é que o processo que você está vivendo hoje, talvez seja um desses 3 dias, como daquele povo. Deus está tirando pecados de você, Deus está tirando gente que te aprisiona da sua vida, Deus está tirando coisas ruins, pensamentos ruins, mentalidade ruim. Deus quer te dar o novo, e Ele quer te dar um remédio, mas Ele nunca deixou de estar presente com você. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus por isso? Deus sabe o que faz, Ele tem cura, Ele tem tratamento. Deus não tem um milagre paliativo, Ele tem milagre. Ele tem provisão, Ele tem recurso. Nós que não entendemos: Deus, essa água está amarga que eu estou tomando hoje. Mas você não sabe o que Deus está preparando para você. Nós cremos, e nessa noite nós temos uma palavra revelada às nossas vidas. Nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas, palavra rema, de que Deus está transicionando nas realidades. Deus quer nos levar ao novo, e por isso Ele precisa nos dar remédio, e esse remédio é chamado também de processo. Um momento onde Deus nos trata. Mas alguns de nós se apaixonam por estar presos. Uma das grandes reclamações dos egípcios era isso: que saudade que eu tô lá do Egito de comer cebola, de tomar água podre, simplesmente porque a mentalidade não mudou. Mas Deus estava limpando eles, mesmo eles não sabendo que Deus estava fazendo isso. Mas escute isso de todo o seu coração: você não quer perder o que está por vir. O que Deus tem a seguir para a sua vida é muito melhor. Quantos recebem essa palavra? Sabe, alguns de nós estão cansados de travar batalhas, só que muitas dessas batalhas são batalhas imaginárias, está só na sua cabeça. E nós precisamos confiar em Deus e começar a andar de uma maneira diferente. Tem alguém aqui nesse momento que está sentindo que a vida está fugindo? Ou que você está fugindo da vida? Parece que as coisas já não têm mais sentido. Sabe, o dia está cinza, parece que está tudo preto e branco. A sua vida já não tem mais brilho, não tem sabor. Sabe, eu preciso te dizer isso. Tudo na sua mente será muito menor quando você se lembrar de como Deus é grande. Tudo na sua mente ficará pequeno quando você olhar para o tamanho de Deus e falar: o que eu estou passando é pouco, porque o meu Deus é maior. Sabe, nós estamos entrando numa nova semana. Eu gosto de pensar a vida em semanas. E eu quero que você hoje conte para si mesmo a história do que Deus vai fazer. Como que é essa história? Eu quero contar uma história de novidade de vida. Eu quero contar uma história onde eu sinto mais de Deus, onde eu sou mais parecido com Jesus. Eu não só recebo, eu dou, eu transbordo, eu vivo aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas para isso você precisa sair da sua cabeça. Saia da sua cabeça. Fala para alguém que está do seu lado: sai da tua cabeça. Sai da tua cabeça. Desse lugar onde os pensamentos ficam embaralhados. A tua mente está lotada. Sabe, sai da tua cabeça de achar que é só isso. Não, não é só isso. Deus tem uma nova realidade para você. E realidade não é virtual, é realidade real. E Jesus não é um Deus virtual. Deus é presente, Ele é real, e Ele se importa com você, com a sua vida, e Ele está presente aqui hoje. É Ele que está soprando no seu coração, dizendo: é isso, filho, é isso, filha, eu te amo, eu estou com você. Deus não quer ser seu último recurso, Deus quer ser tudo para você. Aleluia. Talvez o que você precisa saber é que
A cena que você está hoje não é toda a sua história. Escutou isso? A cena em que você está hoje não é toda a sua história. Há um grande propósito de Deus do lado de lá do deserto. Quantos creem nisso? Há um grande propósito de Deus do outro lado do deserto. Então você precisa guardar as suas forças para aquilo que importa. Concentre-se naquilo que é real, naquilo que você tem hoje, não naquilo que você não tem, não naquilo que lhe falta, mas naquilo que você é e naquilo que você tem. Concentre-se e coloque todas as suas forças naquilo que é real. Sabe o que é real? É você escutando a palavra de Deus e reagindo a ela, dizendo glória a Deus, olhando nos olhos de quem você ama e dizer realmente eu te amo. É você dar atenção para quem importa. Sai da tua cabeça e guarde as suas forças para o que realmente importa. Você precisa de uma fé que possa suportar os pesos da vida, e é Ele que te dá essa fé. Deus está acrescentando fé sobre as nossas vidas nesse lugar, nessa noite, nesse momento em que você escuta essa palavra. O Senhor acrescenta fé para que você tenha esperança, para que você saia do pessimismo. O pessimismo é ótimo para uma análise, para você fazer cenários. Olha, se acontecer de errado, vai acontecer isso. Mas viver como um pessimista é pecado, é murmuração, é viver como se Deus não estivesse com você. Isso é uma idealização da sua mente racional, dizendo, vai dar tudo errado. Ei, deixa eu te falar, se você tem a Cristo, já deu tudo certo. Ele deu bênçãos, existem mais de 3.000 catalogadas, dizendo, está disponível para vocês. Ele dá sabedoria e diz, use sabedoria. Ele deu princípios e valores e fala, se conecte a isso, nessa alta frequência, e as coisas de baixo valor vão perder interesse para você. Você não precisa saber tudo, você só precisa saber que Jesus está com você. Só você que tem Jesus, viu, irmão? Você só precisa saber que Jesus está com você, aleluia! Mas você hoje precisa fazer as pazes com a sua vida. Você precisa fazer as pazes com o jeito, como as coisas estão. Você precisa fazer as pazes com você mesmo e dizer, andei meio sumido, né? Do controle da minha vida, deixei a vida me levar, agora assuma o controle, faça as pazes com você mesmo e diga, a melhor coisa que eu posso fazer é dar o controle a Jesus Cristo. Dê o controle a Jesus e fala, Jesus, talvez hoje eu preciso ver um mar se abrindo. Jesus, hoje eu estou tomando uma água amarga, mas eu sei que tem aquilo que eu preciso. O que nós precisamos entender é que, se você aprender, se você entender o que Deus está fazendo para a sua vida, e você parar de perguntar, por que estou passando por isso? E começar a dizer, para que eu estou passando por isso? Jesus vai te dizer, Ele vai falar, sim, Ele vai dizer, olha, essa água amarga que você está tomando, é porque tem um remédio, eu deixei você de jejum um tempinho, sem essa provisão, porque o que eu estou preparando para você é muito maior. É bênção, é grandioso, e mesmo que não seja estupendo, é presença de Deus na sua vida, é isso que importa, é vida e vida abundante. Uou! Eu vou terminar com um texto de Filipenses mais uma vez. Eu deixo para trás as coisas que me aterrorizam, as coisas que eram da minha antiga mentalidade, eu me esqueço disso, eu deixo para trás, e eu avanço, avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Jesus preparou morada para você lá no céu. Antes de preparar a morada lá no céu,
e de esperar você de braços abertos no dia em que a vida terrena aqui tiver fim. Você que crê em Jesus, você pode receber do galardão, do prêmio, que é a presença eterna de Deus, e a recompensa de você ser um bom filho, uma boa filha, obediente a Ele. Mas antes disso tudo, antes de chegar esse dia para você, porque esse dia já existe, você precisa prosseguir para o alvo, parar de olhar as coisas do passado, os tormentos do passado. E o grande problema é que algumas pessoas já viveram coisas boas e hoje não estão vivendo mais, e essa comparação te mata. Você vive atormentado por uma autopressão, porque você não consegue mais viver o primeiro amor como você viveu quando você se converteu, ou quando você teve um avivamento interno, uma coisa assim, uau, e você está lá, hoje eu não consigo, talvez é porque eu fiquei muito adulto, ou porque eu estudei demais. Ei, deixa eu te falar, Jesus tem algo novo, Ele quer transitar você dessa realidade para uma nova realidade, onde você vai estar mais sensível, onde você vai receber uma palavra fresquinha todos os dias dEle, onde você vai senti-lo mais, onde você vai ver grandes milagres, e o que você já passou é muito pequeno perto daquilo que você vai viver, aleluia. Mas isso depende também, e muito, de você. Existem pessoas que vivem na percepção. Deus dá discernimento, Deus dá conhecimento. Hoje tem tanto curso, tem tanta gente que tem muita informação, muito conteúdo sobre a Bíblia e sobre muitas coisas. Só que essas pessoas não são felizes, porque ela tem um monte de informação, mas ela não passa por um lugar de decisão. No lugar da decisão, você consegue ter algumas coisas importantes. A sua vida já começa a mudar, porque você começa a tomar decisões. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu quero viver algo novo, eu não quero. A sua mente já começa a transitar por uma mudança. Um lugar onde você tem uma decisão tomada. Mas ter uma decisão tomada não é a mesma coisa de você ter uma ação. É no lugar da ação que a coisa muda. É no lugar da renúncia. É no lugar onde você se dobra diante desse Deus e diz: Senhor, toma conta da minha vida. Jesus, eu estou andando por caminhos tortuosos, eu estou nesse deserto, mas por favor, eu quero endireitar as coisas, por favor, me socorre. Por favor, eu quero viver o novo, eu quero viver o melhor, eu não quero contar as coisas do passado, essa cena não define a minha história, eu quero contar uma grande história do que o Senhor vai fazer, e é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Por favor, fique-se de pé, coloque de pé por gentileza, eu quero orar por você. Lembre-se, Jesus contando a história para você, e o que Ele te disse? O que Ele disse no seu ouvido, o que Ele disse só para você. Talvez Ele tenha dito: está na hora de você se entregar, não é mesmo? E tomar uma decisão de me seguir para sempre. Se Jesus está te dizendo isso e hoje você quer tomar não só a decisão, mas tomar uma ação, e dizer: eu quero que Jesus me salve, eu quero que Jesus, esse Cristo, o Salvador, Ele me dê segurança de que eu vou viver eternamente com Ele. Eu quero viver esse prêmio no céu, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver um recomeço, mas eu quero pela primeira vez realmente entregar minha vida ao Senhor Jesus. Peço que todos fechem seus olhos nesse momento, todos. E eu quero convidar você que está ouvindo isso de Jesus, é Ele dizendo isso para você. Quero que você levante uma das suas mãos para que eu possa te ver. Há alguém aqui que deseja tomar uma decisão pela primeira vez, de falar assim: eu quero entregar minha vida a Jesus? Há alguém? Se você está na internet também, você pode levantar sua mãozinha aí no chat, você pode dizer: eu, nós queremos pegar o seu contato, você pode se conectar conosco no Instagram, nós queremos cuidar de você e apresentar Jesus. Mas Jesus também pode estar dizendo: ei, você andou meio distante de mim, né? Estou com saudade, sumido. E Jesus está dizendo: é o momento de romper, é momento de transicionar, eu tenho algo novo para você.
Alguém nessa noite em que Jesus está dizendo isso, que quer tomar uma ação de viver algo novo em sua vida, uma reconciliação com Cristo? Alguém? Levante uma das suas mãos, por gentileza, para que eu possa te ver. Alguém dizendo: eu estou voltando para Jesus. Alguém estabelecendo um novo recomeço. Aleluia. E essa última situação que eu quero colocar para você, é para você que anda com Jesus, mas é para você que tem fome, é para você que está dizendo: eu quero mais de Deus. Eu não quero só contar as histórias antigas, eu quero contar uma nova história. E eu sei que o que Deus tem para mim é muito melhor. Por favor, Jesus, me transiciona para uma nova realidade. Eu quero viver a realidade dos milagres. Eu quero contar para as pessoas o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu quero testemunhar. Ei, levanta a sua mão onde você está. Fala assim: isso aqui é para mim. Eu quero, Jesus. Eu vou orar agora por você. Levanta as suas mãos em nome de Jesus. Se essa mensagem é para o seu coração, Pai, em nome do seu santo nome, nós entregamos e consagramos cada vida aqui que está se entregando ao Senhor, pedindo: Pai, faz algo novo. Pai, estabelece novos negócios, novas realidades, novas sociedades. Pai, abençoa, Senhor, novos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, faz nova todas as coisas. Pai, faz com que o sol apareça nesses dias nublados. As pessoas que se sentem sozinhas possam sentir-se agora acompanhadas, presença do Senhor na vida delas. Eu peço, Pai, restauração, santidade. Eu peço agora por renovo do Teu Espírito. E eu peço, Espírito Santo, agora, conforme a Tua palavra, que a Tua mão de poder esteja sobre o Teu povo, Senhor. Alarga as tendas, as fronteiras, a influência, o amor do Teu povo. Faz com que a Tua mensagem chegue mais longe. Usa essas vidas para prosperarem, para levarem o Seu nome a cantos e lugares ainda não alcançados. E o Senhor dá livramento a todos nesse lugar. É o que eu peço agora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia!